Bom dia. Três presentes para vocês, da minha vida. Tá? Eu tenho uma vida acadêmica, eu tenho uma vida científica, mas eu não trouxe nada disso para vocês. Eu trouxe três presentes meus, da minha vida. O primeiro presente é falar sobre um talento, mesmo quando você não tenha nenhum talento. O segundo presente é a receita da infelicidade. Que desgraça, né? Eu trouxe um presente que chama Receita da Infelicidade. E o terceiro presente é a fonte da juventude. Tem algum valor. O talento é o seguinte, quando eu era pequeno, eu queria ser um cientista da NASA. Era mais ou menos 1970, quando eu era muito pequeno, e o homem tinha acabado de ir à Lua. E eu era nerd antes da palavra nerd existir. Vocês já devem ter visto aqueles DVDs que você compra. Você nunca comprou, lógico, mas você já viu aquele DVD pirata em que alguém vai no cinema e grava o filme com uma câmerazinha. Vocês não sabem disso, isso vocês nunca compraram. Em 1982, quando passou o Império Contra-Ataca, que era o segundo filme do Guerra nas Estrelas, quando eu estava na sexta vez assistindo no cinema, porque só tinha cinema para você assistir, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Quando eu sentei e tinha mais, acho que 12 pessoas no cinema lá em Londrina, eu tirei o gravador de fita cassete. Fita cassete é um negócio que você coloca e grava desse tamanho. E coloquei no meu colo antes do filme começar. Porque eu ia gravar o som. Quer dizer, eu fazia nerdice antes dos Piratex existirem. E talvez eu tenha sido um dos precursores do Piratex, mas o fato é que, quando eu olhei para o lado, dois caras começaram a dar risada. Porque o filme ainda não tinha começado, eles viram eu pegando o gravador e colocando no colo, e eles começaram a dar risada. E eu olhei para eles e falei, por que vocês estão rindo? E cada um tirou um gravador do colo também. Só que eles não tinham tirado antes porque eles estavam com vergonha e eles achavam que o cara do cinema ia tirar eles. Bom, vou resumir a história. Eu acabei conhecendo eles porque maluco tem imã, né? A gente se conectou. E depois eu comprei um filme de máquina fotográfica que era muito caro, que era um Asa 1000, que conseguia tirar foto no escuro. E a gente se cotizou para comprar um rolo de 36 filmes. Filme é um negócio assim, que você coloca na máquina fotográfica e tira foto. E a gente tirou 36 fotos da próxima sessão do Guerra nas Estrelas, e cada um tinha uma cota de 12 cenas para escolher, mas todo mundo já sabia de cabeça qual cena seria que ele queria que fotografasse. Então, no outro filme, na outra sessão, das outras que a gente foi, a gente tirou foto do filme, mas como eu era muito nerd e queria ser um cientista da NASA, eu achei que eu deveria fazer física. Meu pai era feirante, minha família era de feirantes. Quando eu falei que queria fazer física, meu pai entendeu que era educação física. E ele ficou maluco e começou a brigar com a minha irmã, porque falando assim, mas ele vai fazer educação física? Porque o sonho do meu pai era ter um filho médico. A gente éramos em 6 irmãos, todo mundo ia para a feira trabalhar, mas um tinha que salvar a família. Ou ia ser padre ou ia ser médico, né? Então, eu era mais ou menos o inteligente da família. Para ver que minha família não era muito bem dotada, eu era o mais inteligente da minha família. Mas, quando eu passei no vestibular, eu tive uma grande alegria e uma grande angústia. A grande alegria foi, eu passei no vestibular. Quer dizer, eu sou alguma coisa inteligente porque eu passei no vestibular. Mas eu passei em medicina. O talento que eu tinha, que eu sabia que eu tinha, que era ser um pouco inteligente, que eu não nasci bonito, não nasci alto, não nasci de olho azul e também não era fisicamente dotado em termos de esportes. Então, eu era inteligente, talvez. Na faculdade inteira, as minhas notas foram as piores, porque eu precisava estudar 4 vezes mais do que todo mundo, porque tudo aquilo que se falava ali na aula, que todo mundo se deliciava com a medicina, para mim não fazia nada sentido. A minha cabeça estava em tecnologia, desde aquela época. Então foram os piores anos da minha vida, a faculdade de medicina. Depois que eu terminei a faculdade, eu resolvi redirecionar a minha vida. Eu falei, agora eu vou
tomar a vida nas minhas mãos de novo. E como eu acho que eu sou inteligente, eu não vou fazer aquilo que os outros fazem, eu vou jogar meu diploma fora e vou dar para o meu pai. Não, eu pensei assim, eu devo ser mais inteligente do que isso. Eu vou usar essa base dessa inteligência que me resta para tentar salvar a minha vida. E decidi fazer oftalmologia, não por causa do olho, mas por causa das máquinas. A vida me levou para um caminho em que o meu talento não valia mais. Ou seja, eu achava desde criança que eu era inteligente. E mesmo na oftalmologia eu precisava me esforçar 4 vezes mais do que os colegas para chegar em algum lugar. Eu virei chefe do setor de catarata. Catarata é uma das cirurgias mais realizadas do mundo. Eu virei chefe do setor de catarata da Escola Paulista de Medicina. Olha que sexy. Aí eu fiquei bonito. É a segunda vantagem. E o que me levou do ponto A, quando eu era criança, que eu achava que era inteligente, para o ponto B, certamente não foi minha inteligência. Mesmo porque na Escola Paulista, na Unifesp, inteligência é um commodity. Ser inteligente é igual pentear cabelo aqui. Tá? Pelo menos você penteou o cabelo hoje, pelo menos você foi inteligente. E eu descobri que o que me levou do ponto A para o ponto B foi a resiliência. Eu vou falar uma coisa, eu nunca desisti. E eu aprendi com a vida, com outros eventos que aconteceram na minha vida, que se mostraram como obstáculos, que eu nunca desistia. E olha só que interessante, hoje, lidando com mentes brilhantes, nas equipes com que eu trabalho em vários hospitais hoje, gosto de trabalhar com jovens, todos acham que tem talento. E lógico que tem talento. E é legal porque tem mais talento do que eu, porque como fazem medicina e fazem uma especialidade biológica, eles têm uma naturalidade de aprender muito mais rápido do que eu invejo. Eu sou professor deles, mas eu tenho que estudar 4 vezes mais para, pelo menos, empatar com eles. Mas hoje eu vejo não mais a inteligência, porque para mim a inteligência é um commodity. Eu procuro resiliência. E eu vou falar para vocês, é difícil encontrar. Eu já vi muito talentoso não chegar no ponto B. Muito talentoso. Porque não tinha resiliência. E a juventude de hoje não está refletindo sobre a resiliência. Então, como uma mensagem final dessa primeira parte, eu diria o seguinte, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, ao contrário de nascer mais bonito, ou nascer naturalmente inteligente, resiliência não é um dom que Deus deu para você. E para alguns tem, para alguns não tem. Resiliência todo mundo tem. Resiliência é uma escolha, é uma opção. É você falar assim, eu vou até o fim. Existem uma série de critérios para você escolher os projetos ou as metas pelos que você vai direcionar a sua vida, mas em última instância o que faz você chegar lá na frente é a resiliência, não é o talento. A gente se engana quando a gente vê um grande artista, um grande esportista que chegou lá e a gente fala, ele nasceu virado para a lua. Não, não, não. A gente não vê o bastidor e a gente não vê o dia a dia dele, a gente vê as pingas que ele toma, mas não vê os tomos que ele leva. E todo mundo leva tombo. E levar tombo faz parte da minha segunda parte que eu falei para vocês, que eu vim aqui trazer a receita da infelicidade. A receita da infelicidade é importante e é um presente para vocês. Puxa vida, eu vim aqui e ele vai me dar de presente a receita da infelicidade. Você tem que entender o que é a receita da infelicidade, porque a contrapartida da receita da infelicidade é a felicidade. Tá? Todo mundo busca a felicidade, mas não sabe qual que é a receita da infelicidade. E a receita da infelicidade, ela é bem simples e a gente aprende quando a gente é adulto. Quando a gente é criança, a gente não sabe disso. A receita da infelicidade, são 2 pontos. A receita da infelicidade é, vai atrás do que os outros têm. Eu vejo muita gente perdendo a vida adulta, indo atrás do que o outro tem. Eu achava que isso era uma coisa de criança, né? Eu tenho, você não tem. O adulto leva isso a sério.
Mas o adulto leva muito a sério. Ele criou até mídia social para fazer isso, rede social para fazer isso. Eu tenho, você não tem, eu estou, você não está, eu estou viajando, você não está. Isso é muito sério. E é uma bela receita da infelicidade. Tá? Ou seja, você ir atrás do que os outros têm, do que os outros fazem. Você vê uma foto postada na rede social e mostrando ele muito feliz com alguma coisa. Então, logicamente, você pensa assim, se ele é feliz com aquela coisa, eu também, se eu tiver aquela coisa, eu vou ser feliz. Isso é um grande engano. Eu adoro Star Wars, e se eu levar vocês para ficar numa maratona de 3 dias de Star Wars, eu garanto que vai ser um inferno. O segundo ponto para a receita da infelicidade é, vai atrás do dinheiro. Tá? É muito simples. Eu conheço muita gente pobre que só tem dinheiro. Eu tenho dó. Tem muito dinheiro e só tem dinheiro. Eu tenho muita dó. Verdade, eu não estou falando de boca para fora. Eu conheço pessoas. São pessoas que eu conheço, que eu tenho relação, que eu tenho dó, porque eu vejo assim, eles ainda estão perdendo a vida. A gente não tem uma segunda chance na vida. Bom, tem esse negócio de reencarnação e tudo, mas partindo do pressuposto, eu não acredito, mas partindo do pressuposto que a gente só tem uma vida, gastar ela com dinheiro, indo atrás de dinheiro, é a sua receita da infelicidade. Qual que é o segredo, então, da felicidade? Ela não está fora do nosso alcance. A receita da felicidade é você olhar para a criança que existe dentro de você. Quando a gente era criança, a gente só fazia o que gostava. E a gente fala assim, puxa, mas criança é fogo, ela só faz o que gosta. Você já foi criança e você já foi assim também. Se você ouvir essa criança e você parar para escutar essa criança e levar a sério ela vai ter as suas respostas. Há muitos anos atrás eu dei plantão com uma moça que a gente começou a conversar e eu achava sexy falar de Star Wars, né? Que eu ia ganhar pontos. Aí ela falou assim, eu gosto muito de Star Trek. Star Trek é Jornada nas Estrelas, que é outra desgraça. E existe uma rixa entre os dois que é outro TED. E ela falava assim, e aí eu falei para ela assim, eu gosto muito, eu faço tal coisa, eu faço aeronaves e outras coisas sexys. E ela falou assim, eu gosto muito de Jornada nas Estrelas, desde jovem assistia os filmes, mas eu parei. Porque todo mundo acha bobeira isso, né? Todo mundo achou bobeira, é uma coisa idiota. Todo mundo dá risada aqui. Eu falei para ela, Sandra, a única pessoa que tem que levar e considerar isso importante e levar a sério é você, mais ninguém. Você não precisa esperar que alguém respeite ou goste disso. Bom, vou resumir. Ela voltou, isso em 1992, ela voltou a ler sobre isso, não tinha internet, não tinha nada. Ela encontrou um grupo um grupo de encontro de Jornada nas Estrelas, não tinha internet, eu não sei como eles se encontravam. Uma vez por mês, num sábado, maluco tem imã. Ela foi convidada para traduzir os livros de Jornada nas Estrelas no Brasil, pela editora que lançou. E anos depois, quando eu encontrei ela num congresso, ela falou assim, eu passei 2 semanas na NASA, porque eu fiz amizade com uma engenheira médica lá, e eu passei 2 semanas na NASA, e cada dia que eu estava lá eu lembrava de você. Quanto vale isso em dinheiro? A terceira mensagem é sobre a fonte da juventude, que é coisa cara. Para mim é uma coisa muito cara. Aos 25 anos eu me sentia muito velho, porque eu falei assim, bom, eu não gosto de medicina, eu estudei tudo sobre medicina, porque eu era um PhD em gastroenterologia, cardiologia, dermatologia, gastronomia, eu sabia tudo na vida, já tinha estudado tudo então. E eu me sentia velho. Velho, em Londrina, e eu tinha um pavor de me pensar que eu estava velho. Quando eu vim para São Paulo,
e eu era um caipira, eu não sabia pegar o ônibus, eu não sabia o que é metrô Ana Rosa, eu não sabia entrar no metrô, eu não sabia ligar um aparelho de oftalmologia. E aí eu descobri assim, nossa, cada vez que eu não sei alguma coisa, eu tenho que reaprender. Nesse processo eu também, como eu já estava me amadurecendo mais, eu falava assim, como que eu fujo da sensação de ser velho? E eu vi duas coisas que eu achava legal, como todo jovem, né, aquela ideia errônea de achar assim, dinheiro é uma fonte de juventude. E aí eu vi aquela história de que eu vi pessoas que tinham dinheiro e não tinha mais nada. E eu pensei, então poder é uma coisa legal. Poder é bacana, assim, o cara é dono de um hospital, dono de uma empresa e manda em todo mundo, então ele se sente renovado com aquilo. E aí, bom, eu vi várias situações em que isso era errado, por exemplo, Donald Trump agora. Então, se nem poder e nem dinheiro, para mim, pelo menos, era a fonte da juventude, o que era a fonte da juventude? E eu fui andando na minha caminhada de resiliência, e aí conectando lá com a primeira parte, e eu vi que cada vez que eu precisava aprender alguma coisa do zero, eu me sentia uma criança. De novo a criança. A criança tem respostas para a gente. Cada vez que eu precisava aprender onde era o metrô, a ligar um aparelho, ou a estudar uma matéria que eu não sabia, eu me sentia uma criança de novo. E olha só, aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, se tornou um meio de vida para mim. Eu virei professor sem nunca ter querido ser professor. E eu estou aqui na Escola Paulista, eu estou aqui na Unifesp, não porque eu sei mais, porque eu descobri que saber menos é mais legal. Saber menos é muito sexy. Eu descobri a fonte da juventude. Cada vez que eu encontro alguma matéria nova, alguma tecnologia nova na minha área, uma técnica cirúrgica nova, eu falo, que bom, mas que bom mesmo. Que bom porque eu tenho que aprender e eu não sei nada sobre isso. Então, essa fonte da juventude para mim é a coisa mais cara da minha vida. Cada vez que eu descubro que eu não sei alguma coisa, eu recomeço tudo de novo e eu falo para os meus alunos, embrace failure. Abrace a queda. Faça as pazes com a queda. A vida não é rede social, em que tudo dá certo e eu só coloco os meus sucessos. Essa é a fórmula da infelicidade. Quando você faz as pazes com seus próprios insucessos, a vida tem um colorido próprio, que não está na internet. E esse colorido próprio é diferente do que a juventude, às vezes, hoje quer pensar, que a vida só vale a pena se for só cor-de-rosa com mini pôneis, né? Não, não. A vida é uma desgraça se fosse só assim. A vida seria um lixo se fosse só isso. As infelicidades e as quedas são maravilhosas na nossa vida. Então, seja resiliente, ouça sua criança interior e abrace a infelicidade e a queda. Muito obrigado.